Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia aí, na primeira carta de João. Está lá no finalzinho da sua Bíblia. Se você está com o texto analógico em papel aí, vai lá para o final da Bíblia e você vai acessar a primeira carta de João no capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 4. Eu farei a leitura na nova versão internacional e você vai poder acompanhar. Se você está com um dispositivo eletrônico, basta você fazer aí a alteração da sua tradução para que você acompanhe. O tema que vai nortear os nossos corações nessa manhã é bem provocativo: vazio. E eu quero usar exatamente o capítulo 4 da primeira carta de João, no verso de número 12, quando ele assim declara: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu vou ler novamente: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Dentre tantas características que nos define como seres humanos, uma que podemos destacar é que nós somos dotados do sentimento de falta. Nós, enquanto seres humanos, nós somos dotados do sentimento de falta. Essa sensação de que falta alguma coisa, de que nós podemos alcançar algo mais. E essa sensação de que está faltando alguma coisa, normalmente vem acompanhada da expectativa de que consigamos alcançar essa uma coisa que a gente almeja. De que aquilo que nós ansiamos, de alguma forma, se concretize. De que aquilo que a gente está esperando ou na expectativa se realize. E dentre a humanidade, existe uma identidade que são daqueles que entregaram a sua vida e o seu coração ao domínio do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero fazer um recorte nessa humanidade sedenta por aquilo que falta. E nesse recorte trazer à tona os cristãos. Aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E nesse recorte, afirmar que enquanto cristãos, esse sentimento de falta, que também está em nós, por conta da nossa natureza humana, vem acompanhado da expectativa de que aquilo que desejamos se concretize, mas de uma origem, de uma fonte. Enquanto cristãos, esperamos que aquilo que nos falta venha das mãos de Deus. Enquanto cristãos, aquilo que ansiamos e desejamos, a expectativa é que nasça da bondosa e misericordiosa mão do Senhor. Que Deus, de alguma forma, nos dê aquilo que ansiamos. Que Deus, de alguma forma bondosa, atenda às nossas orações. Porque nós aprendemos a, inclusive, utilizar a prece, a oração, o clamor, como uma expressão dos nossos desejos, das nossas vontades. E então nutrimos no coração o anseio de que Deus atenda às nossas orações, de que Deus, com misericórdia, supra aquilo que nos falta. Isso nos alcança a todos. Todos experimentamos dessa duplicidade entre expectativa e falta, falta e expectativa. E essa realidade universal, ela tem inspirado pensadores no transcurso da história. Homens e mulheres que se debruçam
a refletir e a produzir nessa dualística entre o anseio, o desejo e a expectativa de que aquilo que anseio e desejo seja atendido. O antropólogo, por exemplo, René Girard, ele diz que nós, enquanto humanos, somos seres desejantes. Fruto da reflexão de um homem que olha para a humanidade, lê o comportamento dessa humanidade e define esse comportamento. E a definição é: somos, por natureza, seres desejantes. Só que ele não para aí. Ele diz o seguinte: nós desejamos, mas não sabemos desejar. E porque nós não sabemos desejar, nós desejamos errado. Por quê? Porque naturalmente somos levados a desejar aquilo que o outro tem, não necessariamente aquilo que nós precisamos. Especialmente nós que somos marcados por uma sociedade capitalista. Um capitalismo selvagem, que nos coloca numa condição comportamental de gastar o dinheiro que a gente não tem para comprar definitivamente aquilo que a gente não precisa, simplesmente inspirados e motivados por aquilo que o outro tem, para no final dar satisfação para quem não está nem aí para a gente. Olha onde nós vamos parar. E aí a gente entra nesse movimento maluco de, se ela comprou uma TV de LED de 100 polegadas, eu preciso comprar uma televisão de LED de 102 polegadas. Eu já tenho a televisão, está funcionando. Mas se eu fui na casa da vizinha, a vizinha tem uma televisão de 100, a minha perdeu sentido, a minha perdeu valor. Se o meu vizinho trocou de carro, se ele comprou o último modelo, quando eu chego em casa, a insatisfação agora para o meu veículo só pode ser corrigida a partir do meu esforço de adquirir um outro carro, 0 quilômetro, que vai agora para a categoria do mais novo da rua, ou pelo menos da minha vizinhança. E aí a gente entra nesse movimento. E segundo René Girard, a base desse comportamento, a sustentação desse comportamento, que tem se desdobrado em atos violentos. Por quê? Porque eu quero ter, não necessariamente o que eu preciso ou necessito, mas eu quero ter aquilo que o outro tem, e se eu não posso ter ou adquirir por condições naturais aquilo que o outro tem, eu usarei de forças para que isso aconteça. E o que René Girard vai dizer é que esse ato que tem motivado o aumento da violência na nossa sociedade, nada mais é do que a quebra do 10º mandamento, que é: não cobiçarás. Não desejarás aquilo que não é teu. Há uma tendência muito superficial, rasa, de olhar não cobiçarás apenas como olhar direcionado ao sexo alheio ou ao relacionamento do outro. Não, isso aqui alcança tudo aquilo que pertence ao outro. E o que René Girard está falando, ao olhar para o comportamento dessa sociedade, é que essa atitude de desejar o que não necessariamente precisa, mas aquilo que o outro tem, e na impossibilidade de adquirir pelos seus próprios esforços, usa o mecanismo da violência. Então eu não sei desejar, e por isso eu desejo o que o outro tem. E se eu não consigo ter o que o outro tem, eu vou lá e tomo o que o outro tem. As guerras são travadas por isso. A violência urbana hoje é marcada por conta disso. E nós podemos aqui afirmar que o mundo tem se movido exatamente por conta desse sentimento
de falta. Mas o problema não é esse. O problema é um pouquinho mais profundo. É que lá no fundo, muitas pessoas que entram nessa postura de quebra do 10º mandamento e que começa a desejar o que não precisa, mas aquilo que o outro tem, e se rende a atos violentos por conta disso, é que essas pessoas não compreendem e não entendem que essas coisas que muitas vezes são alvo da nossa ganância, do nosso desejo, essas coisas não são capazes de preencher o vazio que existe dentro de nós. Fato é que muitas dessas conquistas de aquisição daquilo que está do outro lado da cerca, quando bem hesitada a ação de posse, essas pessoas descobrem que, mesmo depois de adquirido aquilo que tanto desejaram, dentro ainda se mantém o sentimento de falta. Por quê? Porque as Escrituras vão atestar de que nada é capaz de preencher e de saciar permanentemente esse vazio que habita todos nós. As Escrituras vão categoricamente dizer e afirmar que nós possuímos uma natureza eterna. E porque possuímos essa natureza eterna, a falta que nós naturalmente carregamos na nossa existência só pode ser saciada pelo eterno. Por isso que, vez por outra, eu costumo dizer aqui, de forma intencional e provocativa, de que eu conheço pessoas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que essas pessoas têm é dinheiro, patrimônio, nada mais. Eu conheço pessoas que possuem recursos à disposição e ainda assim são infelizes, frustrados e frustradas com a vida. Pessoas que, a despeito da sua condição financeira, vivem um inferno existencial. E essas pessoas são prova cabal de que os recursos, os bens, aquilo que está à disposição, não são suficientes para preencher um vazio que só Deus pode preencher. Porque essa é a resposta, só Deus pode preencher. Dostoiévski já dizia que existe dentro de nós um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. Tanto é que, do outro lado da moeda, você e eu conhecemos pessoas que não são privilegiadas de acessar determinados recursos, por vezes por uma questão de oportunidade, mas são as pessoas mais felizes, satisfeitas. Para mostrar para você e para mim que não tem a ver com a posse, não tem a ver com o quantitativo de bens, tem a ver com encontrar o real sentido da vida na pessoa de Cristo Jesus. E aqui então surge uma pergunta. Se somente Deus pode preencher esse vazio, onde que eu encontro Deus? Se só Deus pode saciar, se somente a presença do Espírito desse Deus é capaz de preencher esse vazio, onde que eu vou encontrar esse Deus? Aqui, entre essas quatro paredes? Em que momento da minha jornada eu posso então direcionar os meus passos para ir ao encontro desse Deus? Nas celebrações dominicais, nos pequenos grupos, nos ajuntamentos da igreja, seja ela batista, seja ela evangélica qualquer, cristã qualquer? Onde que eu encontro esse Deus? Onde que esse Deus pode ser experimentado de tal forma que essa falta que eu sinto, ela é saciada? Na verdade, deixa de me consumir. Até porque a gente já tem aprendido que Deus não pode ser apenas
uma ideia teológica, um discurso teológico, filosófico. Deus é, inclusive, apresentado pelas Sagradas Escrituras como uma pessoa. O Deus a quem servimos, na verdade, o único Deus vivo sobre tudo e todos, é uma pessoa. Triuna, que conhecemos como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Uma pessoa que há poucas semanas celebramos o seu nascimento como o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se diminuiu à condição de um bebê dentro de uma manjedoura para se materializar diante dos nossos olhos e entendermos esse Deus como um Deus acessível. Onde então? Onde a gente consegue encontrar esse Deus? O texto que a gente leu diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ora, se ninguém viu a Deus, como que nós vamos nos atrever aqui a apontar um caminho através do qual nós vamos encontrar esse Deus, tocar nesse Deus, ver esse Deus? E eu louvo a Deus porque João não parou aqui. João disse: ninguém jamais viu a Deus. Mas aí tem um índice de condicional aqui, que a língua portuguesa nos apresenta: se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. Isso aqui é mais clarificado em Atos capítulo de número 2. Que você conhece muito bem como o evento do Pentecostes. O que acontece em Atos 2 é o cumprimento de Atos 1:8. Jesus, antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição e a sua aparição aos seus discípulos, ele disse: olha, descerá sobre vocês o meu Espírito, e vocês serão tomados por poder, e serão minhas testemunhas. Por onde quer que vocês forem, fazendo o que for com quem quer que seja, ali vocês vão ser testemunhas vivas da minha presença, do meu poder sobre a vida de vocês. E o que acontece em Atos capítulo 2 é que a família de Jesus, os discípulos, os seguidores de Cristo Jesus, estão reunidos dentro de uma casa em oração, na expectativa do cumprimento dessa promessa do capítulo 1, verso 8. E a narrativa bíblica diz que naquele exato momento desce do céu algo como línguas de fogo. Gera um agito, porque está todo mundo em Jerusalém no dia do Yom Kippur, toda a comunidade judaica na expectativa de ir até o templo. E de repente, aquele agito todo, Pedro então se coloca em pé, começa a explicar o que está acontecendo. Ele então faz uma preleção, faz um apelo, 3.000 pessoas se convertem. E a gente tem naquele exato momento, naquele fenômeno espiritual, o que eu particularmente denomino como a mudança do endereço de Deus. Deus passou a se tornar vivo e ativo aqui, agora. Onde? Em você, em mim. É o que João está dizendo aqui. A prova da presença desse Deus em nós, capaz de saciar o vazio que existe em nós, se dá com um tipo de comportamento, de postura. Preste atenção nisso, isso não tem a ver com roupa de ver Deus. Isso não tem a ver com algumas posturas estéticas. Isso tem a ver com uma conduta ética. É o que Paulo vai denominar em Gálatas capítulo 5 como o testemunho da presença de Deus nas nossas vidas, e que ele chama de fruto do Espírito. Porque é pelo fruto que eu conheço a árvore. E o que está sendo posto para nós aqui
é que apesar de ninguém ter contemplado com seus olhos a santidade desse Deus, que inclusive acabamos de adorar aqui, Ismael, como santo, 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 esse Deus arrumou uma forma estratégica de, mesmo diante da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade, estar com a gente. E Ele faz isso com a presença do Espírito dele em nós. E a prova de que Deus está em nós e que Deus pode ser visto a partir de nós está aqui, se nós nos amarmos uns aos outros. A maneira da sua família conhecer Deus, a maneira através da qual os seus colegas de trabalho, de convívio, conhecerão Deus, se dá na forma como você se relaciona com essas pessoas. O que João está dizendo é que Deus se torna vivo e ativo em nós e entre nós a partir das nossas relações de amor. Ou seja, Deus está entre nós dependendo da forma como nós nos aproximamos das pessoas. Dependendo da forma como nós nos manifestamos diante das pessoas. Inclusive, eu quero aqui lembrar que essa é a nossa missão como Casa Viva. A nossa missão, nós temos lá a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. A nossa missão é ser a extensão das mãos de Deus em tudo que a gente faz. Sermos essa prova cabal de que Deus está aqui, vivo. Por isso, Casa Viva. Isso veio do céu, isso caiu no nosso colo como presente do Senhor. Porque o nosso conceito de igreja não está restrito a essas paredes aqui. E é o nosso terceiro endereço, e não será o último, em nome de Jesus. Por quê? Porque o entendimento que temos nas Sagradas Escrituras de que igreja somos nós. Nós quem? Você e eu. Que possuímos o Espírito de Deus em nós. E por isso, onde quer que estejamos fazendo o que for, com quem quer que seja, a nossa missão ali é ser extensão das mãos de Deus. Sermos a materialização da vontade de Deus. E é nessa maneira, através da qual nós nos relacionamos uns com os outros, sendo uma igreja que se dispõe a acolher, a amar e servir, que nós encontramos a plenitude divina, porque ninguém jamais viu a Deus. Mas, se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Deus continua invisível. Deus continua inacessível aos nossos movimentos humanos. Deus continua abstrato e intocável. Mas é capaz, sim, de você e qualquer outra pessoa, eu, juntos, encontrarmos Deus, experimentarmos Deus e usufruirmos de uma relação profunda de amor com Ele a partir dos nossos próprios relacionamentos. Então, para que a gente experimente Deus, que é amor, a gente precisa amar e ser amado. É o que João vai dizer no verso 20. Se alguém afirmar, isso aqui é muito sério, se alguém afirmar que ama a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, ele já sai nas definições. Essa pessoa não pode amar a Deus a quem não vê. Não é possível experimentar Deus sem amar as pessoas. A prova de que Deus está em nós é a capacidade que nós temos de amar as pessoas. Por isso é que eu disse, isso não tem a ver com a roupa de ver Deus. Isso não tem a ver com levantar a mão. Porque eu sou da tradição batista, eu tenho pedigree batista. E eu cresci entendendo assim. Quer aceitar Jesus, Hugo? Levanta a mão. Como se levantar a mão fosse adquirir um passaporte. Aí você está na rua conversando, Carol, com uma pessoa que você conheceu, aí você tem a oportunidade de falar de Deus para ela. Aí lá pelas tantas você fala assim, você crê em Deus? Creio. Você quer entregar a sua vida? Quero. Então levanta a mão. Mas como assim levanta a mão? Você tem que levantar a mão. Porque se você não levantar a mão, não funciona. É como se o Espírito Santo entrasse pelo sovaco. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E por que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque eu conheço muita gente que levantou a mão. E não tem Deus na vida.
Eu conheço muita gente que está dentro da igreja e não tem Deus na vida. Eu conheço gente que posta versículo bíblico na rede social e não tem Deus na vida. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu? O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer isso. Cuidado, gente boa. Por quê? Porque não é porque está dizendo Senhor, Senhor. Não é porque está na igreja. Não é porque toca, porque prega, porque ensina, porque faz e acontece, que é meu. Tem gente aí fazendo um monte de coisa em nome de Deus, mas não tem absolutamente nada a ver com Deus. E como tem sido triste e vergonhoso ver alguns movimentos que a igreja, eu vou colocar entre aspas bem gigante aqui, porque a institucionalização humana tem feito, sobretudo nesses últimos tempos, e sido matéria da mídia corrida, formal e informal, por conta de comportamentos materialistas, humanos, carnais, diabólicos, em nome de Deus. Está aí. A gente não precisa nem buscar. De vez em quando bate. Vergonha. Outro dia uma pessoa estava conversando, aí ela começou a falar assim, rapaz, eu odeio o pastor. Eu falei, rapaz, eu também. Rapaz, eu odeio essas igrejas. Eu falei, rapaz, eu também. E aí tá aquela coisa toda. De repente chega uma pessoa no meio da conversa e me olha para mim e fala assim, ô pastor, o camarada não sabia onde que ele enfiava a cara. Aí eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim, fica tranquilo. Porque o que eu disse para você? Essa igreja que você odeia, eu também odeio. Essa figura aí que se apresenta como pastor, eu também não compactuo com isso. Infelizmente, essa é uma realidade. E hoje, intencionalmente, eu estabeleço e aprendi isso. E a gente tem feito isso aqui como igreja. O que a gente tem experimentado em termos de crescimento natural da igreja, dos relacionamentos, do fortalecimento, não se dá com discurso feito lá fora, com a Bíblia debaixo do sovaco, com um monte de folheto na mão, não. Tem a ver com o estilo de vida que a gente adotou para a gente mostrar para essa turma que está aí fora que existe uma vida que faz sentido com Deus. Por isso que muita gente, quando vai descobrir que eu sou pastor, já é tarde demais, porque eu já ganhei o coração. Porque tem uma turma que você chega, que você vai falar que é pastor, ele já recolhe a carteira, já dá 2 passos para trás. Vocês não fazem ideia da dificuldade hoje em dia de você se apresentar como um pastor em determinados ambientes. Por isso que eu me apresento como Daniel, tudo bem? E aí a gente vai ganhando espaço e vai criando afinidades, intimidades, de tal modo que quando essa pessoa descobrir que o meu ofício é o pastoral, ela já tem ressignificado na mente e no coração dela o que é um pastor, segundo as Sagradas Escrituras. O que é um pastor que busca, apesar da sua humanidade, da sua pecaminosidade, da sua pequenez, alguém que tem buscado render o seu coração, a sua vida, a sua mente, sob a condução do Espírito Santo de Deus, porque eu não sou melhor de ninguém que está aqui sentado, assistindo presencialmente essa celebração, ou está acompanhando a gente através aí do Spotify. O que nos iguala e nos coloca na condição adequada de viver a vida é o Espírito Santo de Deus em nós. Em nós. Quem trabalha diretamente no seu ofício profissional com pessoas, e nós temos aqui nesse auditório pessoas da área da segurança pública, da área médica, pessoas que são agentes públicos, sabem como, às vezes a gente acha assim, não, o ser humano vai ser capaz, Regina, de nos surpreender. São sim. Tem coisa que ele fala assim, gente, não é capaz o ser humano fazer um negócio desse. É sim. É sim. E não é porque está com a blusa escrita Jesus, não é porque diz aleluia, glória a Deus, amém, que está fora, não. Pelo contrário. Isso não é atestado de Deus na vida. É um estilo de vida, é um comportamento. Por isso que o que a gente tem como comumente conhecido como ID, de Mateus 28, não é tarefa. Ide por todo mundo, como se fosse pegar o bolinho de folheto, vamos lá, domingo, 3 horas da tarde. Gente, eu fiz isso a minha infância e adolescência toda. Eu lembro quando
Eu estava ali por volta dos meus 19 anos, morava em Belo Horizonte. Aí alguém teve uma grande ideia. Vamos fechar a cidade de BH e vamos orar por Belo Horizonte. Belo Horizonte, para quem conhece, a capital mineira, ela foi projetada por JK e originalmente BH ficava dentro de uma avenida chamada Contorno. É uma avenida que circula o centro de Belo Horizonte. E quando você olha o mapa, você vê a ideia que JK teve para Brasília, feita em Belo Horizonte. E aí tiveram a ideia. Qual que é a ideia? Vamos fechar a Avenida do Contorno. Fecharam a Avenida do Contorno. Ficamos lá, milhares e milhares de pessoas de mãos dadas, circundando Belo Horizonte todinho, e paramos durante uns 5 a 6 minutos a cidade para a gente fazer oração. Fizemos lá, eu vi muita gente orando. Deus acaba com a criminalidade, Deus acaba com a injustiça, Deus acaba com isso, Deus acaba com aquilo, com a prostituição. Tum. Pronto. Em nome de Jesus, amém. Acabou a oração. O que aconteceu? O que aconteceu, gente? O trânsito estava o caos. Aí eu te pergunto, acabou com a criminalidade? Gente, acabou com a criminalidade? Não. Porque não tem a ver com essa postura de vamos colocar a mão para o céu, vamos orar como se fosse cair um raio gospel ultra max e fosse transformar a realidade. Porque não é assim que acontece. A realidade ela é alterada a partir da nossa postura e do nosso comportamento. Eu não tenho expectativa nenhuma aqui de mudar o mundo, não tenho. Eu falava isso com uma pessoa essa semana. Agora, eu tenho sim a expectativa e a responsabilidade de mudar pequenos mundos. O meu mundo, o mundo da minha casa. O mundo das pessoas que convivem comigo. O mundo das pessoas que se relacionam comigo tem que ser um mundo marcado pela presença de Deus na minha vida. Os lugares onde eu frequento precisam ser, sim, um espectro dos céus na terra. Tem. Porque senão, gente, eu vou embora. Não faz sentido. Eu ficar aqui semanalmente falando uma coisa, ensinando uma coisa que eu, no mínimo, não me esforço para viver e para fazer. Então, o que é Mateus 28? É um estilo de vida. Porque indo, nós estamos o tempo todo. Fazendo, a gente está o tempo todo. Aí, Thaís, a sua vida, junto com a do Tiago, diante dos olhos e da mente da Manu, é o maior testemunho, a maior prova de Deus na vida de vocês. Isso não tem a ver com discurso. As palavras, elas convencem. Mas os exemplos, eles arrastam. A grande pergunta é que tipo de postura temos adotado para viver a vida que Deus nos deu? Porque aqui, gente, debaixo desse telhado, tem alguma coisa com esse ar-condicionado aqui hoje, ou então está pegando fogo lá fora, porque está um calor aqui. Eu não sei se aí está, mas aqui está um calor brabo. Aqui dentro, todo mundo é lindo, querido e cheiroso. Eu olho daqui, gente, só falta asa. Só está faltando asinha, porque para mim é tudo anjinho e anjinha. Mas quem sou eu? Eu não perscruto o coração, eu não perscruto a alma de ninguém. E o que vai valer de fato na vida não é o que a gente vive aqui durante 1h30, não. O que vai valer na vida e vai transformar a nossa vida no céu ou no inferno é o que a gente faz com ela de segunda a sábado. Na quarta-feira, 3h da tarde. Na terça-feira, 5h, 18h. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? E é isso que João está propondo para nós. Não tem como as pessoas conhecerem a Deus se elas não verem Deus na nossa vida. A gente não está aqui para vender discurso. A gente está aqui para mostrar que Deus existe. Onde? Aqui. Olha para mim. Olha para mim. Conviva comigo. Que você vai sentir Deus, você vai tocar Deus, você vai ver Deus. E não é possível servir a Deus sem servir as pessoas. Veja o que Jesus diz em Mateus 25. Venham. Quem? Benditos do meu Pai. Para quê? Para que vocês recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome. E vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Cheguei a estar preso e vocês me visitaram. Aí está lá os ouvintes de Jesus ouvindo aquelas palavras, quando de repente eles dizem assim: Senhor, peraí.
Deu tela azul de Windows aqui agora, Senhor. Não estou entendendo. Quando nós te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando, Senhor, te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. Eu não estou aqui, Senhor, lembrando em um momento sequer que eu fiz isso em direção ao Senhor. Olha a resposta de Jesus: quando vocês fizeram a alguém, foi a mim que vocês fizeram. Porque só há um jeito de vocês me servirem: servindo as pessoas. Captou? Olha a responsabilidade aqui. Agora, a gente precisa lembrar de uma coisa. Não é dentro do quarto, ajoelhado, com a mão para o céu, com o olho fechado, soltando expressões evangeliquezas. Não. Sabe quando que isso aqui vai acontecer? Não é quando você estiver sentado na frente da sua TV de 758.432 canais, não. Não é quando você estiver lá na sua rede social fazendo as suas postagens, ou já dominado pelos efeitos da mídia, fazendo só assim com seu dedinho e tentando ver o que está acontecendo no mundo. Não. As relações de amor são e devem ser desenvolvidas um diante do outro, aqui e agora. E olha o que está sendo proposto para nós, especialmente nós que somos da transição, né? Nativos analógicos para a comunidade digital. E agora imagina esse efeito em cima dessa geração alfa, nascidos depois do ano de 2010, que só conhecem o mundo a partir da conectividade. Porque hoje as relações são o seguinte: se eu não gosto de você, Paulinho, eu te bloqueio, camarada. Eu te deleto. Simples. Para que eu vou ter confrontação? Olho no olho? Estou fora. Mas o que está sendo posto aqui para nós é que essas relações de amor, elas têm que ser desenvolvidas um diante do outro, olho no olho. Aqui e agora. Porque onde houver uma pessoa, ali existe uma possibilidade de amor. Agora, eu quero apresentar, já caminhando para o final da nossa reflexão, 3 tipos de pessoas com quem nós podemos, então, desenvolver essa relação de amor. Quem são essas pessoas? Primeiro, as pessoas que você encontra. Sabe aquelas pessoas que você encontra pelo menos uma vez na vida? Você está cruzando com essa pessoa na faixa de pedestre. Você nunca mais vai vê-la. Está lá, uma pessoa que você encontra. Ou aquelas pessoas que você encontra com regularidade. No seu local de trabalho. Lá na sua escola, na sua faculdade. Essas são as pessoas que você encontra. E todas as vezes que você encontra essas pessoas, você tem diante de si a possibilidade de vivenciar amor. Por quê? Porque muitas dessas pessoas que a gente encontra, na verdade, eu vou dizer muitas, porque algumas já foram preenchidas, estão ainda com um vazio dentro de si. E talvez a única oportunidade na vida que ela terá de conhecer quem pode preencher o vazio dela, seja você. Então não perca a oportunidade de, cruzando com as pessoas, esbarrando nas pessoas, ou sendo esbarrados pelas pessoas, de você demonstrar através da sua vida, mesmo que seja num fragmento, numa fração de tempo, que Deus está em você e que Deus ama essas pessoas. Segundo tipo de pessoas que existem, as pessoas que você gosta. Sua família, seus amigos, aquelas pessoas que frequentam a sua casa, aquele tipo de gente que você dedica horas conversando com essas pessoas. E que, pelo óbvio, são pessoas que também gostam de você, porque se não gostassem de você, pode ter certeza que elas arrumariam um jeito para não estarem com você. Então, imagine se você começa a se relacionar com essas pessoas com quem você gosta, e que gostam de você, pensando exatamente assim: entre nós dois existe a possibilidade de uma grande relação de amor, de tal modo que você pode experimentar de Deus através da minha vida e eu posso experimentar de Deus através da sua vida. Imagine como serão os nossos encontros e os nossos relacionamentos.
e olha várias expressões de Deus aqui, do seu lado. Essa pessoa que está próximo de você não está aqui ocupando uma cadeira, não. Essa pessoa está aqui para ser a extensão das mãos de Deus sobre a sua vida. Você está entendendo o que está posto aqui? Isso significa ser igreja. Gente, nós não queremos que vocês cheguem aqui, uma vez por semana, entre mudo e saia calado. Não, o que nós desejamos como Casa Viva, como igreja, é que vocês vão se achegando ao núcleo da igreja a tal ponto em que vocês experimentem algo que só a igreja de Jesus pode proporcionar. E quem já está nesse olho do furacão sabe o que eu estou dizendo. Por quê? Porque hoje a Casa Viva é minha família. Hoje a Casa Viva é meu socorro bem presente em meio à angústia. Hoje nós temos a oportunidade de ser a extensão das mãos de Deus na vida de outras pessoas. Domingo passado, quem esteve aqui pela manhã, teve a oportunidade de conhecer o pastor Vinícius Alecrim, a Iana, sua esposa, e a Beatriz, que estavam visitando a nossa igreja. Eles almoçaram aqui em Itaipava, desceram a serra, e na saída do primeiro túnel, o túnel do Papagaio, o carro deles rodou, e eles tiveram um grave acidente com eles. Graças a Deus não aconteceu nada. E eles, naquele momento, Iana estava em desespero, me ligou, Fagner estava comigo e Johan também. Saímos, pegamos o carro e fomos lá socorrê-los. Eu fui chegar aqui na celebração da noite, já era 8 horas da noite. O pastor Rainson estava conduzindo a celebração. Na terça ou quarta-feira eu tive uma reunião com o Conselho Geral da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e lá estava o pastor Alecrim. E na hora que nós estávamos para orar, ele pediu a palavra para líderes pastorais do Brasil todo, e ele disse o seguinte: eu quero dar um testemunho aqui. E ele contou: o carro deu perda total, perda material, mas ele disse: olha, eu quero agradecer a Deus pela vida de uma igreja que eu posso atestar é de Jesus. E deu nome. Eu vi Deus cuidando de mim através da vida do Daniel, através da vida do Fagner, através da vida do Johan, que são representações da igreja de Jesus chamado Casa Viva. A gente nem pagou para fazer propaganda, olha que coisa linda. Mas estava lá. Pessoas atestando que aqui existe uma igreja de Jesus. Aqui existe uma igreja de Jesus. E os efeitos disso, e eu quero, com muito carinho, muito cuidado, compartilhar o que eu vou compartilhar. Eu espero que, em nome de Jesus, o Espírito Santo faça isso chegar ao seu coração da forma correta. Eu tive, por função do meu trabalho, a oportunidade de estar no encontro de pastores batistas nos Estados Unidos. E estava ali sendo um dos preletores para aqueles pastores, quando, de repente, em determinado momento, um pastor, que é pastor em Washington, nos Estados Unidos, levantou e disse o seguinte: eu queria dar uma palavra. Eu não conhecia o pastor. A igreja Casa Viva, lá em Itaipava, na região serrana de Petrópolis, é uma igreja que inspira o meu coração e abençoa a nossa igreja em Washington. A gente se inspira para ser uma igreja igual eles são. Eu parei e falei: gente, ele deve estar falando de outra igreja, porque a gente não fez, a gente não vendeu, a gente não falou nada, como assim? E depois eu fui procurá-lo, falei: pastor, como assim? A gente não vem de método de igreja X, de igreja Y, a gente está... Ele falou assim: você não está entendendo, pastor. Quando a gente acompanha, quando a gente vê, quando a gente ouve, é que Deus sai de trás da tela do computador, de trás da rede social, e dá suas caras diante de nós, e faz a gente sentir, mesmo à distância, o que Deus está fazendo lá. Naquela hora eu olhei para o céu e falei: louvado seja o nome de Deus, porque é isso que a gente deseja ser. A gente quer ser uma igreja de Jesus, através da qual, e aqui quando eu falo igreja, gente, por favor, esquece essa placa, esquece essa parede, eu estou falando de você e estou falando de mim. Nós precisamos desejar e sonhar ser um tipo de gente que, por onde quer que ande, marque a vida das pessoas. Eu já contei para vocês a experiência que eu tive numa cafeteria aqui em Itaipava, dos funcionários me darem um presente, que eu fui lá tomar um café, dizendo: é uma forma de agradecer o Senhor pelo estilo de vida que o Senhor e a sua igreja vivem. Olha o que está acontecendo. Isso é Deus. Isso não tem a ver com o pastor Daniel, isso não tem a ver com o pastor Rainson, não. Isso tem a ver com Deus. Porque a Casa Viva é sonho de Deus.
E você tem a oportunidade de participar dos sonhos de Deus, de participar daquilo que Deus está fazendo, porque Ele tem coisas lindas para fazer na sua vida e na sua casa, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho. Deus deseja mudar a realidade de Itaipava. Isso não cai do céu, gente. Não cai. Isso é fruto daquilo que o Senhor Jesus disse para aqueles discípulos. No momento em que você se dispõe a viver uma vida em que você se transforma numa extensão da minha mão servindo as pessoas. Por isso que a gente não deseja ser reconhecida como uma igreja que tem na placa assim, uma igreja que acolhe, ama e serve, não. A gente quer, inclusive, sonhar em chegar o dia em que a gente não vai precisar disso mais numa placa, onde as pessoas, Wesley, elas vão saber e vão dizer, em qualquer momento, existe uma igreja aqui em Itaipava que acolhe, ama e serve. E eu vou dar o endereço dessa igreja para vocês, porque essa igreja é a igreja de Jesus Cristo. É isso que Deus deseja fazer em nós, entre nós e através de nós. E por último, além das pessoas que você encontra e gosta, existem as pessoas que você serve, que tem a ver com exatamente isso que eu acabei de falar. A gente tem internamente, especialmente aqueles que se manifestam um desejo de se tornarem membros da nossa igreja, a gente diz o seguinte, a gente tem um lema nosso aqui interno, isso aí não está na parede não, mas a gente conta aqui. Aqui é o seguinte, se você não serve, não serve. Captou? Se não serve, não serve. Por quê? Porque a gente não está aqui para sentar e usufruir, sabe? A igreja que atende os meus caprichos, não. Se você está atrás da igreja que atende os seus caprichos, eu já apresento umas 30 por aí, mas não é essa daqui, não. Porque aqui é a igreja que quer, de mãos dadas com você, sermos, sim, juntos, a extensão das mãos de Deus lá fora. Porque eu disse, gente, dessa parede para fora, é só caos, é morte, é injustiça, é maldade. Que não tem a ver com Deus, tá? Não tem a ver com Deus. Tem a ver com o silêncio dos bons. Tem a ver com a mão justa, reprimida. Mas conosco não. Nós desejamos ser farol no meio das trevas. Nós desejamos ser, sim, luz nesse mundo em trevas. Nós desejamos, sim, ser sal dessa terra. E o que o sal faz? Você não enxerga o sal. Qual que é a diferença do arroz com sal e do arroz sem sal, gente? Visivelmente. Tem como descobrir? Não tem, é óbvio que não. De vez em quando a gente está lá almoçando juntos. É verdade ou não é? Tem como ver? Você chega lá no buffet, vai pegar o arroz, qual que está com sal e qual que está sem sal? Não tem como saber, você tem que pôr na boca. Interessante, o arroz que está sem sal, você leva o sal, opa, fez uma diferença danada. Mas não deu nem para ver. Percebe? Por isso, gente, não precisa pôr a roupa de ver Deus. Eu lembro, eu era seminarista, eu ia para Marechal Hermes. Alguém conhece Marechal Hermes aí? Gente, é longe para Chuchu. E eu pegava aquele trem, 5h30 da manhã. Aquilo não é de Deus, gente. Eu entrava no vagão morto de sono, que eu tinha que estar na sala de aula às 7 horas da manhã. Aí entrava um filho de Deus, 5h30 da manhã, e começava a jogar todo mundo no vagão no inferno. Estava com a Bíblia aberta, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Gente, eu era seminarista, a vontade que dava era pegar um filho de Deus e jogar para fora do vagão. Eu falei, meu filho, para com isso. Isso é um desserviço ao reino de Deus. Não é assim, meu camarada. Não é assim. Fecha a boca, senta e vai dar testemunho de vida. Seja uma pessoa justa, boa, honesta. Alguém que, no que depender de você, você vai fazer com que o bem, a bondade, a justiça, a igualdade se manifeste, se materialize. Porque a injustiça que está aí fora é por conta da nossa maldade como humanidade. E o que nos difere do homem mau lá, não é a nossa natureza. Porque eu vou te dizer uma coisa. O que nos difere de verdade é a presença de Deus em nós. É só isso. Porque todos nós temos dentro de nós uma besta fera que todo dia de manhã espreguiça. E a gente vai definir se a gente vai deixar essa besta fera sair ou não. Acordar ou não. É hora de a gente dar um tapa, volta a dormir, fica quieta aí. É o que Paulo vai dizer dessa luta contra a carne e o sangue. E o nosso desejo, sabe qual que é? É satisfazer as nossas vontades. Aí a gente cria até uma rima, que é o seguinte, ema, cada um com o seu problema. É lindo, mas é a coisa mais diabólica que existe. Porque Deus não nos chamou para viver essa economia egoísta. A economia do reino de Deus é que quanto mais você dá, mais você tem. E eu nunca conheci alguém egoísta feliz. Eu nunca conheci. E eu tenho certeza que de igual modo você não conheceu. Mas a maior prova da experiência do amor e do cuidado de Deus, da bênção de Deus para nós,
é quando a gente se percebe útil nas mãos de Deus. Quando você toca a vida de uma pessoa e aquela vida é transformada porque Deus, por graça, bondade e misericórdia, usou você. Porque você e eu, com todo carinho, somos apenas um jumento sobre o qual Deus monta para realizar os seus desígnios. É isso. Nós não temos mérito algum em nós. É o Espírito Santo de Deus em nós. Então, quer encontrando pessoas, quer estando fraternamente com aqueles que a gente gosta, quer nas oportunidades servindo as pessoas que estão diretamente conosco, nós vamos viver o que nós aprendemos essa manhã. É que nessas oportunidades de amarmos uns aos outros, as pessoas possam ver o Deus invisível. Onde? Aqui? Onde? Aqui. Aqui, em mim, em você. Que Deus nos ajude a viver isso. Para que a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Para que o seu casamento seja abençoado em nome de Jesus. Para que os seus filhos e as gerações das suas gerações sejam abençoadas em nome de Jesus. Porque nós aprendemos a amar a Deus que nos amou primeiro. E a entregar o nosso coração e a nossa vida para ser útil nas mãos dele. Feche os seus olhos. Eu queria orar com você e orar por você. E eu queria que você reagisse aí àquilo que Deus falou com você nessa manhã, porque eu estou certo de que Deus falou alguma coisa com você. E tenta trazer à sua mente essas pessoas, as pessoas que você encontra, as pessoas que cruzam o seu caminho todos os dias. Ore por essas pessoas. E peça a Deus, Deus me dê a oportunidade de alguma forma mostrar para essas pessoas com as quais eu me encontro, mesmo que esporadicamente, mas que elas possam ver o Senhor em mim. Lembre-se também das pessoas que você gosta. Sua casa, sua família. As pessoas que você permite entrar no seu íntimo. Agradeça a Deus por essas vidas. Agradeça a Deus pelo seu cônjuge. Agradeça a Deus pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos. E peça a Deus, Deus me dê a oportunidade de expressar a minha gratidão pela bênção que essas pessoas são na minha vida. Ore por elas. E na primeira oportunidade que você tiver, diga para elas do seu apreço, da sua gratidão e do seu amor por elas. E pense nas pessoas que precisam de você. Talvez essas pessoas já tenham se tornado invisíveis diante dos seus olhos. E peça a Deus, abra os meus olhos para que não haja necessidade onde eu estiver. Porque onde eu estiver, eu quero que ali o teu reino seja sinalizado através da minha vida. Eu quero que onde eu estiver, a justiça se manifeste. O amor se materialize. Vá até essas pessoas com a convicção de que quando você encontrá-las, quando você se relacionar com elas ou quando você servi-las, Deus estará ali entre vocês. Deus, esse é o desejo do nosso coração. Essa é a nossa oração. Para que não apenas nós sejamos abençoados, mas vidas e histórias sejam abençoadas e transformadas por intermédio da pessoa do Teu Espírito Santo em nós. É o que desejamos, em nome de Jesus. Amém e amém.